Tá ligado, Tarcísio? Oi. Boa noite a todos. Muita paz nos corações. Quando o Roberto e o Tarcísio estavam aqui fazendo os comentários iniciais, nós estávamos ali sentadinhos refletindo sobre a ajuda que a espiritualidade nos dá em todos os momentos. E não é diferente quando estamos aqui na casa de oração. Tenho certeza absoluta que quando nas nossas mentes, lá na nossa casa, a gente fala assim, hoje eu vou lá no Aparecida Castelli. Nesse instante, nós estabelecemos um link com a espiritualidade da casa. E aí a gente vem aqui com o coração aberto, com a mente aberta e recebe muita coisa boa. E o que é esse muita coisa boa? É o fortalecimento para a gente conseguir vencer as batalhas do dia a dia. Nós não somos tão autossustentáveis como achamos que somos. Às vezes as dificuldades são maiores. Mas graças a Deus a gente tem lugares como esse, que nos auxiliam, que nos completam, que fazem com que a nossa caminhada seja mais light. Porque a gente vem aqui e recebe um up, sabe? De todo o amor, de todo esse carinho que a gente tem aqui nessa casa. Cabe a cada um de nós fazer com que isso dure. E isso é muito importante, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que dentro da casa de oração nós somos tudo anjinho, né? Alguém vê alguém bravo aqui? Não, né? Então onde nós vamos demonstrar o que recebemos aqui, a nossa gratidão pelo aprendizado, pelas bênçãos, é no nosso dia a dia. Onde realmente somos solicitados a dar o verdadeiro testemunho de aprendizes do Mestre Jesus. Então que sejamos assim, vamos aproveitar a noite, aproveitar essa vibração gostosa, né? Interiorizar e multiplicar isso quando sairmos daqui. Combinado? Nós preparamos um assunto, eu particularmente julgo bastante interessante, que o título da palestra de hoje chama Ninguém Morre. E esse é um assunto que me chama muito a atenção pela descrença que vivemos no mundo atual. Só que para falar sobre esse assunto eu vou convidar todos a fazer uma viagem de 40 mil anos. Vocês topam? Mas é rápido, tá? Eu falei de 40 mil anos. A gente pode ficar aqui até umas 2 da manhã, tá bom, Roberto? 40 mil anos em algumas horas dá pra gente... Eu queria mostrar para vocês como que ao longo do tempo o homem, no caso o Homo sapiens, desde os momentos em que éramos homens das cavernas, estabelecemos uma relação com a natureza. E é muito importante entender como que isso aconteceu ao longo da nossa evolução, de todo o nosso processo evolutivo, para a gente perceber que o ser humano, ao longo da sua trajetória, ele começou a entender como que funciona os ciclos da natureza. Olha que interessante. No começo, nós não tínhamos esse raciocínio tão apurado como nós temos hoje. Nós éramos movidos, o Homo sapiens, quando veio aqui à Terra, nós éramos movidos por algumas necessidades. A gente precisava se alimentar, era a principal necessidade, porque naquela época éramos como os animais. Nós éramos movidos por necessidade. A primeira delas era de se alimentar. E nesse instante a gente caçava. Vocês lembram como era isso ou não? Não lembro, né? Vagamente, né? Mas é uma bênção não lembrar, né? Mas vivíamos naquela época movidos pela primeira necessidade nossa, era de caçar. E nós caçávamos. Quando tínhamos fome, caçávamos. E como o que iríamos caçar não necessariamente estava próximo de nós, o ser humano era nômade. Ele vivia onde tinha o alimento, ele iria buscar. Caçávamos animais, ou então, uma outra forma de alimento que a gente tinha, era buscar as frutas ou algumas coisas que a própria terra nos oferecia.
Por conta disso, éramos nômades. Buscavam onde tinha isso. Nós não tínhamos ainda uma morada fixa. Não nos fixávamos. Buscávamos onde tinha. Uma outra necessidade muito importante era da água. Por isso que também não nos detínhamos em um lugar fixo. Se a gente for olhar a história, por exemplo, da criação de toda a Europa, as grandes civilizações, elas se constituíram próximo dos rios, porque nós precisávamos de água. Uma terceira e talvez tão importante necessidade que ainda tínhamos naquela época, era de termos segurança. Vivíamos à mercê das intempéries, as grandes tempestades, os grandes frios, as geleiras. E por conta disso o ser humano vagava o mundo à procura desses três elementos: de comida, de segurança e de água. Mas como somos criados por Deus, olha que interessante, nós começamos a observar o mundo à nossa volta e ver como as coisas funcionam. Tínhamos as nossas necessidades e começamos a olhar a natureza para que pudéssemos entender como ela funciona e de alguma forma usar esse conhecimento a nosso favor. O ser humano começa a despertar um conhecimento diferenciado. E sabe por que isso acontece? Sabe por que esse processo evolutivo aconteceu? Porque nós fomos criados por Deus. Temos uma necessidade constante nas nossas vidas de viver cada vez melhor. E nesse instante nós começamos a observar os fenômenos da natureza. O ser humano começou a observar, olha, o sol, ele nasce aqui, tem toda uma trajetória e acontece sempre da mesma forma. Nós começamos a entender que a natureza tem uma harmonia em tudo que nos rodeia. Nós começamos a perceber, por exemplo, que a vegetação onde a gente colhia aí os nossos alimentos, colhia, ainda não plantados por nós, também tinha um ciclo. Como os próprios animais, nós começamos a perceber que a natureza, ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e morre. E nós começamos a entender que poderíamos usar isso a nosso favor. Começamos a ter rebanhos ordenados para que a gente pudesse ter a nossa alimentação e não precisar caçar. Nós percebemos que as fêmeas dos rebanhos, em determinadas épocas, elas se reproduziam e que se a gente cuidasse adequadamente desses animais, nós poderíamos nos alimentar melhor. Veja como nós entendemos que a natureza, através dos seus ciclos, que acontecem de forma muito harmônica, nós poderíamos usar esses ciclos a nosso favor. Nós começamos a plantar o nosso alimento. Só que aí tem uma frase muito interessante nesse processo de evolução nossa, que nós percebemos que nós temos que plantar a coisa certa, na época certa, para colher o que a gente precisa. Essa frase nós vamos entender ao final da nossa palestra, que ela dura até hoje. Não basta simplesmente plantar o que é certo. Tem que escolher a época certa. Não tem coisa que tem época certa para ser plantada? Não é assim? Eu sei que não tem muito agrônomo aqui não, mas a gente entende um pouco que é assim que funciona, né? Plantar a coisa certa na época certa. E assim nós fomos crescendo, evoluindo, entendendo, criando as sociedades e nós começamos a imitar as leis da natureza para tentar viver da forma mais harmônica que nós podíamos fazer. Mas tem uma coisa que incomoda demais o ser humano. Ele olha os animais, ele olha as plantas, ele olha o universo como um todo, todos os fenômenos que a natureza nos coloca e nós vemos uma harmonia muito grande. E isso despertou em nós a necessidade. Quem que fez isso? De onde vem essa harmonia tão grande que existe no universo? Existe algo maior que criou tudo isso. Não pode e não poderia ser obra do acaso termos essa harmonia tão grande em todos os fenômenos da natureza.
E nós chegamos à conclusão que foi um Criador, que até o momento não chamávamos de Deus. Mas o que incomoda o ser humano desde as gerações dos astecas, dos incas, dos babilônicos, das tribos mais antigas da civilização, é que toda essa harmonia, quando nós vamos analisar o ser humano, ela cai por água abaixo. Olha só, tem famílias que, apesar de terem 2 ou 3 filhos educados da mesma forma, com as mesmas condições socioeconômicas, um é feliz e outro não. Já observaram isso? Pessoas que, apesar de terem as mesmas condições, não conseguem estabelecer na sua vida uma vida igual. Falece uma criança de 3 anos por uma doença, que o outro com 95 tem a mesma doença e não desencarnou. Aí o ser humano começa a se questionar: poxa, se tem harmonia em todo o universo, em toda a natureza, por que na minha vida não tem? Por que esse caos? Por que das ansiedades, das dúvidas, das dificuldades de relacionamento uns com os outros? Será que existe um Criador para toda a natureza e existe um outro que cometeu algumas falhas ao criarem os seres humanos? Vivendo em situações tão diferentes, a gente olhar o nosso mundo como um todo, as diferenças socioeconômicas, de raça, de cor, de credo, são inúmeras, e as pessoas vivem a se questionar o porquê das dificuldades e o porquê do sofrimento. Quantos de nós que estamos aqui hoje, diante de uma dificuldade, falam assim: será que Deus não pode resolver? Será que Ele não tem poder para isso? Será que Ele não tem poder, por exemplo, para colocar governantes pelos países afora que governem as nações com amor e com sabedoria? Por que precisamos sofrer? Por que existem pessoas que nascem cegas, outras nascem enxergando? Outras nascem meio a meio, é meio cego e meio enxergando. Por que é isso? De onde vêm essas diferenças? Como que nós podemos analisar isso e ter algum consolo? E ter alguma lógica em todas essas diferenças? Esse Criador é o mesmo. Ele criou a natureza, criou os seres vivos e criou-nos também. Só que, felizmente, para responder essas perguntas, para nos colocar diante de um conhecimento que pudesse falar: não, existe um equilíbrio. Só que para entender esse equilíbrio, nós precisamos de mais informações. E há aproximadamente 150 anos atrás, a espiritualidade, sabendo desse questionamento íntimo, da gente precisar entender o porquê das dificuldades, nos mandou o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, que vem mostrar para nós que Deus nos matriculou numa escola chamada vida. E vida, quando a gente fala que Deus criou a vida, não é a vida como nós a concebemos. Não é a vida do 0 aos 80 anos, não é uma vida do 0 aos 100, é uma vida eterna. Aí a gente começa a caminhar para poder entender um pouco do processo no qual nós estamos inseridos. Deus permite que cada um de nós possa evoluir com as suas próprias pernas, no seu ritmo, na sua velocidade. Lembra que agora há pouco eu falei: olha, a gente tem que plantar a coisa certa, no momento certo? É como se Deus, no momento em que a gente fosse vir a essa etapa da vida, que se repete inúmeras vezes, falasse assim para nós: o que você quer plantar dessa vez? Só que nós ainda, imaturos, aborrecentes da evolução, a gente fala assim para Deus: queria plantar pimenta.
Aí Deus olha para nós, tem certeza? Vai ser difícil a colheita. Não, eu quero. Quantos hectares você quer? Uns 10. Vai ser difícil, hein? Aí a gente vem, planta, mas tem que colher. Vocês gostariam de colher 10 hectares de pimenta, daquelas bem fortes, para comer? Não, né? Aí a gente sofre um pouquinho, as amarguras da vida, queima bastante as nossas emoções, aí desencarna, aí Deus fala para nós, você vai voltar. O que você quer plantar dessa vez? Pimenta. Quantos hectares? Uns 3 metros quadrados agora. Infelizmente, a dor, a dificuldade, ainda exerce um processo educativo muito grande nas nossas vidas. Então, para que a gente possa analisar o ciclo natural da nossa evolução, não tem outra forma sem entender o processo da reencarnação. Essa é uma das grandes bênçãos de Deus na nossa vida. Se os vegetais ou os animais, eles nascem, eles têm um processo de evolução e desencarnam, como a gente aprende na escola, né? Nascem, crescem, reproduzem e morrem, não é assim? Eles deixam de existir, mas nós não. Nós, efetivamente, não morremos. Nós tivemos a oportunidade, há um tempo atrás, numa tarefa mediúnica em uma outra casa, de um espírito que se comunicou muito chateado de um padre que tinha desencarnado, porque envenenaram o vinho que ele bebia na missa. Ele estava extremamente chateado com tudo isso, revoltado literalmente. Aí ele falava assim, eu morri por conta disso? E a pessoa que estava conversando falou, não, você não morreu, você renasceu para a vida eterna. Veja que o enfoque é totalmente diferente. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui um dia vão desencarnar. Tem alguém que não vai? Tem aí alguém? Não? Todo mundo aqui vai desencarnar. Mas tem alguém? Achamos? A Nádia não? Vai ficar para a semente mesmo, Nádia? Não. Todos desencarnaremos, mas não morreremos. O título da nossa palestra de hoje é Ninguém Morre. E isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso tem que fazer parte dos nossos conceitos. Sabe por quê? A partir do momento que a gente acredita efetivamente nisso, o enfoque da sua vida passa a ser outro. Todo mundo aqui tem planos na vida, não tem? Né? Nem que seja quitar o Carneiro das Casas Bahia, a gente tem um plano. Não é assim? Agora, a partir do momento que você olha para dentro de você mesmo e fala, eu sou um espírito eterno, eu tenho que fazer um planejamento para essa eternidade. E o meu planejamento de vida, eu tenho certeza que vocês querem também, o quesito principal é ser feliz, concordam? Só que nesse planejamento nós vamos pautar o caminho para a nossa felicidade, onde realmente ela está. O que te faz feliz? Pergunte-se intimamente. Se a minha filha estivesse aqui, ela falava, ir no McDonald's. Porque a criança come. A felicidade é uma busca incessante de todos nós ao longo da vida. Em cada faixa etária da nossa vida, a felicidade tem um nome. Do 0 aos 80, a felicidade muda. A maturidade nos coloca diante de conceitos de felicidade cada vez mais nobres. Agora, se a maturidade hoje, no nosso dia, se a gente perguntar, por exemplo, para as pessoas que
que tem uma idade maior, aqui eu não vou chamar de mais velho, que eles podem se ofender, né? Qual que é a felicidade? Ele pode falar assim, felicidade para mim é conseguir pagar o meu convênio médico, não é? Mas a felicidade, conforme você vai amadurecendo para a sua vida, ela tem uma conotação diferente. Você dá valor a coisas que quando você era jovem, quando você era adolescente, você não dava. Não é assim? Agora, e a maturidade espiritual? Quando que ela vai acontecer para nós? Quando que eu vou entender o verdadeiro sentido da felicidade? Quando que eu posso realmente entender que a felicidade está na minha relação com Deus? Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, quem tem fé em Deus, levante a mão agora, nesse instante. Legal, legal. A gente confia em Deus, não é assim? Quando você casa, quantos casados tem aqui? Levante a mão. Namorado, meio assim, ó. Quando a gente vai se relacionar com alguém, você precisa confiar, não é assim? Estabelecer uma relação de confiança. Eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus, eu estabeleci essa relação de confiança com Ele, eu entendo quais são os seus propósitos na minha vida. Será que eu entendo? Será que na minha busca pela felicidade, no exercício da minha fé, eu olho para Deus e falo assim, muito obrigado pela vida que eu tenho. Muito obrigado pelas dificuldades, porque são elas que me fazem crescer. Será que nós estabelecemos essa relação de confiança? E para confiar na pessoa que você vai viver uma vida inteira, né? Você precisa conhecer essa pessoa, não precisa? Não é? Olha, quanto tempo você está casado? 43 anos. Não é? Cadê a Nilza? Está aqui, a Nilza. Eles se conhecem. Agora, nós conhecemos Deus para estabelecer essa relação de confiança e de fidelidade com os propósitos dele. Existe uma forma muito legal da gente conhecer Deus. Porque, vocês sabem onde ele mora? A minha esposa que está ali fala que ele mora na nuvem. Que ele é um velhinho sentado na nuvem. Alguém tem um e-mail de Deus? Um Instagram? Não? Já viram um vídeo que ele postou no Twitter? No TikTok? Tem dancinha de Deus no TikTok? Não tem, né? Mas nós podemos saber onde Deus mora. A forma que nós temos para amar a Deus, para estabelecer essa relação de confiabilidade, de fé, de esperança, é amando tudo que Ele criou. E Ele criou a sua sogra. Ele criou o seu cunhado. Ele criou o seu chefe. O seu vizinho chato. Aí Ele falou para nós assim, você quer me conhecer? Conheça a minha obra. Ame tudo que eu fiz. Porque aí você vai estar entendendo o que eu espero de você. Aí nós estaremos entendendo o verdadeiro sentido e realmente onde buscar a felicidade. Aí nós vamos entender que existem coisas efêmeras que nós julgamos que nos faz feliz. Dinheiro, beleza, poder. Né? Sempre quando eu toco nesse assunto, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma palestra semelhante a um grupo de jovens, aí um deles falou, olha, dinheiro pode realmente não trazer felicidade, mas o prazer de dirigir uma Ferrari, olha, eu vou carregar para sempre na minha vida, né? Mas tem um repórter que uma vez ele perguntou, Madre Teresa de Calcutá estava aos seus afazeres da caridade, como sempre fez, e um repórter falou assim para ela, eu não faria isso que você faz por dinheiro nenhum no mundo. E ela fala, eu também não. É uma pequena frase que nos mostra o verdadeiro sentido da felicidade. O próprio Chico já nos dizia, olha, você quer ser feliz? Faça alguém feliz. Fazer alguém feliz significa entender, respeitar, ser altruísta, caridoso, benevolente, paciente. Aí a gente vai entender
o que é felicidade. Quando o Roberto estava fazendo a prece, ele falou uma frase de Jesus das bem-aventuranças, que ele fala que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Nós, que nunca morreremos, herdaremos a terra. Mas uma terra ditosa, uma terra feliz, será habitada por aquele que a cada dia da sua vida entende o verdadeiro caminho da felicidade. Como eu disse, todos nós que estamos aqui vamos desencarnar, não vamos morrer. E, acreditem, nós voltaremos. E a terra já será ditosa? Já será uma terra mais evoluída? Uma terra onde as pessoas se respeitam, se entendem, se amam, se protegem, se amparam? A gente não sabe. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte significa assim, uma frase clássica dentro do Espiritismo: ide e pregai o Evangelho de Jesus. Mas só se precisar você usa as palavras. Nos mostrando que a cada um compete a parte de ser exemplo vivo do que Jesus foi aqui na Terra. Um exemplo vivo do que a gente quer que aconteça à nossa volta. Eu queria tanto que as pessoas se amassem, mas você ama as pessoas? Eu queria tanto que as pessoas se respeitassem, se entendessem, se perdoassem, mas esses são os sentimentos que estão dentro do seu coração? Esse é o exemplo vivo que você está deixando para as crianças que estão na sua família? Ou seja, a felicidade que tanto almejamos é aquela que damos às pessoas que estão à nossa volta. É assim que estabelecemos uma relação com Deus. A gente não sabe onde Ele mora. A gente não tem o e-mail dele, mas podemos senti-lo no nosso dia a dia. Alguém já brigou com alguém aqui? E gritou com alguém? Tem que levantar a mão de novo agora. Quem já gritou com alguém? Olha, eu sabia, eu gosto de vocês porque vocês são verdadeiros. Vocês sabem por que a gente grita um com o outro? Porque os nossos corações estão distantes. Quando os corações estão próximos, a gente sussurra baixinho e o outro escuta com todo o carinho do mundo. Quando você estiver numa discussão com alguém, lembre-se, é nesse momento que você não sabe o que é Deus. É nesse momento que você não enxergou na pessoa que está na sua frente alguém como você, que está a caminho da luz, a caminho da evolução. Porque quando os corações estão próximos, um simples olhar, um simples sorriso resolve as questões da vida. São detalhes que nos mostram que o Espírito, a caminho da vida eterna, ele nunca morre e está cada vez mais vivo quando aprende a amar. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. Deus não nos criou cumprindo o papel de um mágico, lindos, bonitos, perfeitos e evoluídos. Ele falou assim para nós: olha, para que você dê valor, eu vou permitir que você evolua com as suas próprias pernas. Assim, você vai dar valor à sua evolução. Porque na nossa vida, tudo que a gente conquista com aquela batalha, com aquela vontade, com aquela gana, quando você consegue, você sente aquela satisfação. E essa satisfação é felicidade. Daqui a alguns séculos, estaremos juntos de Deus na nuvem, ou onde quer que seja, estaremos olhando para o nosso passado e lembraremos assim: olha, eu não conseguia perdoar, hoje eu já me libertei. Eu não conseguia ser caridoso e hoje eu vejo no meu irmão uma oportunidade de entender a Deus. Lá na frente a gente vai olhar para trás e vai lembrar que ainda fomos pequeninos, que ainda fomos aborrecentes da evolução espiritual. Mas enquanto isso não chega, vamos arregaçar as nossas mangas e fazer aquilo que nos compete.
Essa é uma tarefa diária. Como eu disse, aqui todo mundo tem cara de anjo. Quando passar daquele portão ali, ó, aí é que o bicho pega. É o cara que te fecha. É amanhã quando você levanta, de novo vou ter que trabalhar. Sim, é no exercício do dia a dia que você se relaciona com as pessoas. E as pessoas são aquelas que te fazem desenvolver as verdadeiras virtudes que já existem. A nossa arquitetura íntima, a arquitetura do Espírito é uma arquitetura maravilhosa, evolucionista, repleta de amor, mas nós ainda a obscurecemos com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade e com o nosso orgulho. Mas nós temos a capacidade de fazer diferente. Mas tem que realmente fazer. Reforma. Todo mundo já fez reforma em casa? Dá trabalho? Tem uma coisa que quando a gente faz reforma que incomoda bastante, chama entulho. Já ficaram com entulho em casa? Quando nós vamos reformar os nossos sentimentos, e a gente começa a entender que somos orgulhosos, que somos egoístas, sabe? Aquela coisa toda, esse entulho incomoda quando você descobre, porque você vê. Mas quando você joga o entulho fora, que a sua casa está reformada, você fala, nossa, como ficou gostoso de morar aqui. Mais limpo, mais organizado. Quando nós fizermos a reforma dos nossos sentimentos, organizarmos as nossas emoções, olharemos para dentro de nós e falar, nossa, está limpo, está organizado. Aí Deus fala assim, agora eu vou habitar essa casa. Agora tem espaço para mim. Porque esse meu filho tirou o que incomodava, se despojou dos seus defeitos e agora tem espaço para mim. E aí ele faz moradia eterna. E aí a gente entende o que é felicidade. No começo, quanto tempo eu tenho, gente? Acho que tem mais um. Está acabando já o tempo, né? É que eu falo bastante mesmo. O tema principal do nosso bate-papo de hoje é ninguém morre. E eu vou convidá-los a fazer uma reflexão bem íntima e pessoal nesse instante. Vocês topam? Só que a gente tem que fechar o olho. Vocês topam? Fechem os olhos. Ninguém morre. Na estrada da nossa vida, algumas pessoas ligadas a nós emocionalmente já partiram para uma outra cidade, uma cidade chamada Mundo dos Espíritos. E eu peço a cada um de vocês agora que nesse instante lembre dessa pessoa que desceu do vagão da vida material e se encontra no mundo espiritual. Olhe dentro dos olhos dessa pessoa e diga assim: pai, mãe, meu irmão, meu marido, minha esposa, hoje eu sei que você não morreu. Hoje eu sei que ninguém morre. E hoje eu posso olhar nos seus olhos e dizer assim: eu te amo. Você ainda faz parte do meu coração. E haverá um momento em que nos reencontraremos novamente, porque ninguém morre. Eu entendi que hoje nós estamos separados momentaneamente. Eu entendi que as almas que se amam verdadeiramente nunca se separam. Eu sei que você não morreu. Eu sei que você está com Deus. E no momento oportuno estaremos juntos novamente. Agora olhe lá no fundo dos olhos dessa pessoa e diga: eu te amo. E logo estaremos juntos novamente. Abram seus olhos. Nesse instante nós estabelecemos uma conexão com todos aqueles que fizeram uma viagem antes de nós. Nós não os perdemos.
porque ninguém perde ninguém. Deus é bom o tempo todo e justo soberanamente. Ele nunca permitiria que as pessoas que se amam se separem, porque senão de nada valeria a pena as nossas conquistas e toda a nossa evolução. Sabe por quê? Eu vou pedir para vocês repetirem junto comigo, tá bom? Eu vou falar uma vez e a gente fala junto. Ninguém morre. Ninguém morre. Nós renascemos a cada dia, a cada manhã, com a nossa esperança, com a nossa vontade de fazer um futuro melhor. Nós renascemos a cada manhã quando olhamos para a vida e existe um sentimento de gratidão. Nós renascemos a cada pôr do sol, a cada chuva, a cada momento de dificuldade, porque somos todos filhos de Deus, firmes e fortes a caminho da luz. Deus não nos desampara. E por toda essa eternidade, por todas essas idas e vindas no ciclo da vida existencial aqui na Terra, Ele está do nosso lado. Sabe de que forma? Ele está do nosso lado, por exemplo, hoje, onde a gente pode olhar para essas pessoinhas aqui, ó, de branco, para todos que estão à sua volta, olhem-se e digam um para o outro assim: eu te amo. Eu te amo. Quantas vezes a gente deixa de dizer isso um para o outro? Essa é a essência da vida daquele que nunca morre. Certo, gente? Mais uma vez eu agradeço do fundo do meu coração. Como o Tarcísio falou aqui no começo, desde o comecinho dessa casa a gente vem aqui, né? Hoje estou como presidente de uma outra casa espírita, talvez um pouco maior que aqui, mas eu posso dizer com toda a verdade do coração, estar aqui é diferente. Esta casa tem um quanto de amor, de cura, de esperança e de fé, que cada um de nós deve e pode abusar de tudo isso. Esse amor que existe aqui é imensurável, mas é totalmente palpável. E a gente pode cada um pegar um pedacinho. Aí a gente pega esse pedacinho e faz diferença no nosso dia a dia. Nós temos vários médicos espirituais aqui, né? Talvez o que mais comentamos é o Dr. Júlio. E ele está sempre aqui. Às vezes a gente não passa ali naquela salinha, mas ele está olhando no coração de cada um. A fé e a esperança nos move a um mundo melhor. Nunca morremos. Sempre vivemos e renascemos. Muito obrigado e fiquem com Deus.